Nesta semana foi divulgado aí em todos os veículos de comunicação um discurso da CONTAG, acho que é isso mesmo, CONTAG. E foi um discurso revoltante para qualquer um que é sensato de assistir. Ele não precisa ser do lado do agronegócio. Se ele for sensato, ele é revoltante. É algo que a gente abomina. Quem é que quer começar falando disso aí? Pode ficar à vontade. Quem quiser falar desse discurso, Enio? Pois não. O que nós temos que entender é o seguinte. Como nós temos aqui telespectadores que não são do setor, que acompanham o nosso programa, gostam de ver, vamos contar o que foi a... O resumo da história Isso. É que um dirigente da CONTAG, dentro do Palácio do Planalto, ameaça os congressistas e ameaça o judiciário com a afirmação que ia invadir fazendas dos congressistas e invadir fazendas do judiciário e casas. E alegando que eles iam revidar essa bancada da bala, que eles iam entrar com força e que eles teriam que ceder. Qual o maior... Uma incitação à violência mesmo. Incitação à violência e não respeito à Constituição. O que nós temos que entender é o seguinte, não existe lado do agro, lado quem é sem agro. Tem a legalidade. O agronegócio tem pessoas boas e ruins. E todos os setores têm pessoas boas e ruins. E vem a legislação e rege o que nós temos que fazer. O que nós não podemos permitir é que um país, um setor, uma sociedade, ela fique refém da visão de mundo de alguém. Se eu entro no embate judiciário, eu tenho o direito de ganhar ou perder. E tenho que aceitar. Decisão judiciária você cumpre, você não questiona. Porque todo mundo acha que o seu lado é certo. Quando ameaça invadir casa, quando ameaça quebrar a ordem, regida, isso destrói toda a sociedade. E mostra um momento muito ruim que nós estamos passando na política brasileira e na sociedade brasileira. Nós estamos muito radicais de um lado ou do outro. Ou é 100% bom ou é 100% ruim. Isso não existe. E não existe isso, né? Não existe em política. Vamos dar um exemplo do que está acontecendo sobre o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, a gente tem que entender duas coisas que aconteceu recentemente, nos 2 anos para cá. Nós estamos num país que está com um problema de verba enorme. O ano passado foi o único setor que não teve corte de verba. Nós não tivemos aumento de verba, mas o ano passado não teve corte. Nós estamos numa crise enorme, gente, e está sendo pré-custeio. Então você está de acordo com a ministra da Agricultura? Não. Mas a gente também não pode esquecer que esse pré-custeio, ano passado, a dona ministra chegou em Rio Verde, os produtores tinham programado uma manifestação, ela pegou o microfone antes da manifestação e falou, dentro de algumas horas o pré-custeio está liberado. E ele só saiu em julho, não foi isso? Ela embromou bem, Enio. Não, sim. Voltando a falar. A gente não pode ser 100% bom ou 100% ruim. Você tem atitudes que são positivas e atitudes que são negativas. A atitude que é negativa é quando você vê o seu partido político abandonando o governo, o seu setor que você representa em desacordo com o governo e você junto com o governo. Então, a gente tem que ser mais ponderado, mais pragmático. Quando você pega uma atitude dessa, de um líder da CONTAG, ameaçando invasão, ameaçando de casa, gente, a coisa mais preciosa que você tem é a sua casa. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que... a FAEG vai se posicionar segunda-feira agora, tanto judicialmente como na mídia, você já recebeu aí. Uhum. A CNA já vai posicionar na segunda-feira. Por favor, dê uma lida no Valor Econômico, dê uma lida no Estadão, que a primeira coisa que essas instituições vão fazer é com mídia, comunicando à sociedade essa agressão à sociedade. E segundo, vão ter ações judiciais. Então, a gente está tentando pôr um pouco de bom senso nessas ações. Agora, o grau de agressividade, o não respeito à democracia. Como é que eu faço manifestações a favor da democracia e falo que vou invadir casa? Como é que eu faço que eu estou fazendo manifestações contra a democracia e não respeito o judiciário, que nem deu decisão. O judiciário nem se posicionou ainda. Então, resumo da ópera, é uma agressividade, é uma falta de bom senso, que é até natural nos liderados, mas as lideranças não. Antes da gente emitir opinião, a gente tem que ter muito bom senso do que nós vamos colocar para não agredir o status quo.
Porque o pior governo é sem ordem nenhuma, sem ordenamento jurídico nenhum, sem ordenamento constitucional nenhum. Vitor, eu acho que nós estamos nesse governo então, né? Porque o ordenamento aí está bem irregular. Eu te falo que esse representante da CONTAG foi muito, muito infeliz. Eu acho que é uma situação inaceitável. A sociedade não pode aceitar nunca uma situação dessa. Tem que ser denunciada, a situação tem que ser denunciada, tem que ser levada à frente, porque foi uma afronta. Ele afrontou o judiciário, afrontou as instituições como um todo, dentro do Palácio do Planalto. E o pior de tudo é que, em seguida, a nossa presidente vai fazer uma colocação dentro. Em seguida, após a fala dele, e ela vem acusando o outro lado, né, no caso, como sendo incitadores da violência e não sei o quê. Quer dizer, ela está com o pessoal, ela estava num palanque dentro do Palácio do Planalto, está levando para dentro do Palácio do Planalto esses movimentos sociais que vão lá e fazem essas ameaças à sociedade brasileira. Esse camarada tinha que sair de lá dentro preso, porque aquilo lá é um... Incitação à violência, ela é... É de não acreditar que uma pessoa vá lá dentro para ter uma atitude daquela. Aquilo é uma afronta. Uma afronta a todas as instituições. Então, por esse lado, se o nosso país vai caminhar com a solução indo dessa forma, gente, esse país é aquela história que o ex-presidente Figueiredo falou, né? O Gás, não sei assim, foi o Figueiredo. Se vocês quiserem que esse sindicato se torne um partido político, eu vou fazer essa abertura. Mas vocês sabem uma coisa: chegará o dia que esse pessoal chegará ao poder e, para tirá-los dali, vai ser a base de derramamento de muito sangue da população brasileira. E se for por esse caminho, a profecia do Figueiredo estará acontecendo. Porque, ao que tudo parece, vai ter que ter derramamento de sangue para conseguir organizar. Eu não vejo, se for por esse lado, né, por esse tipo de atitude, não tem outro caminho, né? E aí virão, com certeza, as Forças Armadas, nós, certamente, para defender o nosso país, mas sabe lá as influências de fora, esses bolivarianos da vida aí começam a incitar e vêm e financiar guerrilhas e coisas assim, aí onde é que o nosso país vai parar? Bom, o Enio já tinha enviado para nós aqui a nota que a FAEG ela publicou hoje. Agora já está também a nota no grupo do Sucesso no Campo, outros grupos aqui relacionados ao agronegócio, onde a FAEG repudia com veemência toda forma de violência contra produtores rurais e a sociedade e estará tomando todas as medidas administrativas e judiciais para impedir que atitudes dessa natureza sejam levadas a efeito. Na semana, acho que há 2 semanas atrás, houve uma invasão em Santa Helena, um produtor que está enfrentando problemas graves ali. Eu conversei com ele por telefone, a gente deve ir até a propriedade dele, puseram fogo, fizeram refém ali, fizeram cárcere privado com alguns funcionários, uma destruição muito grande. Ele está tendo um prejuízo sempre com esse grupo que insiste em entrar na propriedade dele. Ele já tem mandado de retirada desse pessoal, reintegração de posse, enfim. Ele está lá e ele estava na delegacia em Rio Verde no dia que eu conversei com ele pelo telefone, ele passando toda essa insegurança. E diante dessas conversas que a gente vê, fica numa desordem ainda muito maior. Toninho, o produtor fica inseguro com essas coisas. Muito inseguro. E é lamentável o que aconteceu em Brasília. Porque isso aí é uma provocação. É uma provocação para não só para o produtor, como para a sociedade como um todo. Eles têm algum critério hoje para invadir uma propriedade? Então, hoje eles invadem não só a propriedade, como eles invadem os prédios públicos. Os prédios públicos estão sendo invadidos. Você vai... quantas vezes foi invadido o INCRA, foi invadido outros prédios públicos, e o que tem sido feito por isso? Nada. Infelizmente, não tem sido feito nada. Então, essas pessoas, eles estão contra a ordem. Eles estão fazendo a desordem. Isso nos incomoda muito, porque até que ponto que vai chegar?
por exemplo, muitas pessoas ficam de fora. Não aconteceu comigo. Não, está acontecendo com fulano. Até que acontece com ele, tudo bem. Não aconteceu comigo. Mas vai acontecer com você também. Isso aí você pode ter certeza que vai acontecer. Por quê? Porque eles são radicais. E, infelizmente, isso pode levar, como os companheiros bem disseram, a um derramamento de sangue. Você imagina só, o Brasil hoje é considerado um país pacífico. Hoje já não é mais. Agora, por exemplo, o Vitor disse agora que podemos ter influência de outros países, os bolivarianos. Imagine só a moral que esses países têm de vir aqui no nosso país e fazer alguma coisa. Que moral que eles têm hoje? Não tem moral é a nenhuma. nossa, tendo eles entrando aqui ainda. Para Que ponto nós vamos chegar? você ter uma ideia, o que está acontecendo. Isso é perigoso, é preocupante. E nós temos que movimentar. Eu fico feliz quando a FAEG, a CNA está se movimentando, fico muito feliz, porque é dessa maneira que nós vamos fazer alguma coisa. Agora, eu acho, o que tem que acontecer hoje no país? Infelizmente, nós vamos ter que aceitar o Michel Temer. Isso é meu ponto de vista. Nós temos que aceitar o Michel Temer, se acaso a mulher cair, que eu acredito que caia. Por quê? Porque nós temos 2 anos e meio ainda desse governo. E o que tem que acontecer no meu modo de pensar? Nós temos que implantar lá o Michel Temer e as oposições se unirem a ele, pelo menos para estagnar um pouco o que está acontecendo e dar governabilidade para ele, para o país o quê? Começar a andar. Nós vamos resolver o nosso problema? Não vamos. Não é nesse governo que nós vamos resolver o nosso problema, mas dar governabilidade para esse governo que aí está. E depois nós vamos ver o que acontece. Que aí nós temos mais 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses aí pela frente, para a gente ver o que faz. Mas, infelizmente, a situação é preocupante, a situação é grave. Insinuar como esse cidadão insinuou, isso aí é chamar para uma guerra, e o nosso país não merece isso. Luciano, alguma colocação nesse caso? Eu quero. O companheiro Vitor aqui fez um comentário seguinte. Naquela ação lá no Planalto, aquele cidadão foi lá e fez um comentário lá, falou que é absurdo, e o Vitor comentou que ele não saiu de lá preso. Ele não saiu de lá preso porque ele não é um produtor rural, ele não é um empresário, ele não tem compromisso com nada. O único compromisso que ele tem é com a presidenta. Não é assim que ela gosta de falar? Presidenta. A única pessoa atropelando que mudou, e assassinando a língua portuguesa. Muda tudo no país e ninguém faz nada por isso. Eu acho ruim é só isso, que se fosse um trabalhador, uma pessoa digna, ele saía de lá algemado. Agora, por que um malandro daquele não vai sair? O porquê que nós vamos pagar a conta? Será que a população está achando que esse povo vai invadir só terra? Não, gente. Eles vão partir para dentro da cidade. Eles vão tirar gente de dentro das casas. Eles vão descobrir um monte de casas aí de aluguel, de tudo quanto é trem, e vão invadir elas também. Eles não vão ficar em terra, não. E tem a parte deles que é só urbana também, que é a grande maioria. Isso é um absurdo, um negócio desse, e a população está omissa. O pessoal da cidade está achando que o problema é do campo. E não é, na realidade, o problema é da nação. Há mais ou menos 8 meses atrás, um amigo meu me chamou. Falou, Luciano, vocês do sindicato, das federações, vocês têm que começar a tomar rumo. Nós já estamos com um pé a caminho de uma guerra civil aqui dentro desse país. Nós vamos ter derramamento de sangue. Anota o que eu estou te falando. E ele está claro. E hoje nós estamos vendo, depois desse depoimento, do lado da presidente Dilma, e ela falar o quê? Ainda recebeu um beijinho no rosto? Palhaçada, né?